Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Conexão OAB. Hoje a gente vai falar de um assunto que cada vez mais é mais importante na administração pública, que é a transparência e as leis que acabam favorecendo esse tipo de postura. O nosso convidado é o advogado Luiz Gustavo Branco, que inclusive é coordenador da página Botucatu Transparente, que atua um pouco nesse sentido. Tudo bom? Tudo ótimo, agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada, viu? A transparência, ela é sempre citada como um dos grandes objetivos da administração pública moderna. Agora, antes da gente entrar nessa fase, como que era antes? Vigorava uma cultura do segredo? Era muito diferente? Primeiro a gente tem que entender que a transparência não pode ser o objetivo, mas tem que ser o caminho para se alcançar outros objetivos. Não é bem uma cultura de segredo, mas se você partir que esse princípio da transparência ela veio com a redemocratização no final dos anos 70, início dos anos 80, culminando na Constituição de 88, e lembrar que antes disso era tudo um regime militar, de fato, muitas coisas aconteciam no segredo. E foi a partir da Constituição mesmo, de 88, o marco desse início de princípio da transparência. A nossa Constituição de 88 foi chamada de Constituição Cidadã, ela que elevou o princípio da transparência como um direito fundamental de todo cidadão, de você ter acesso a essas informações. Então, existia uma cultura de segredo? Bem, estávamos no regime militar, né? Então muitas das coisas aconteciam talvez nos porões, mas a partir de 88 começou a abrandar com a Constituição, que foi esse marco, e a partir daí novas leis vieram a complementar, né? A gente pode citar como exemplo o habeas data, que foi previsto na Constituição, a própria lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação. Uhum. E foi uma tendência mundial que começou a ocorrer essa questão da transparência, às vezes até por causa da internet? A internet ela facilitou muito o acesso das pessoas às informações. Uma pesquisa da ONG internacional relacionada ao tema de transparência, ela detectou que Nova Zelândia e Dinamarca são os países que mais permitiam o acesso dos seus cidadãos a essas informações públicas. E, consequentemente, esses dois países são considerados os países menos corruptos do mundo. Então, a possibilidade do cidadão ter acesso às informações serve também de fiscalização dos políticos. Então, é uma tendência que foi elevado a outro grau a partir do surgimento da internet, sim, mas nesses países mais desenvolvidos, isso aí já vem a longa data, está enraizado na cultura do povo o acesso à informação e dos políticos a vontade de dar a informação. Uhum. E existe algum tipo de resistência a seguir esses passos, de tornar mais transparente, mais acessível? Por parte dos órgãos federais, em razão da exposição que eles têm na mídia, da cobrança dos meios de comunicação, eles fazem isso com mais facilidade e de forma mais competente. Eles entregam, de fato, a informação a contento. Agora, nos estados e municípios, talvez por falta de interesse dos cidadãos daquelas localidades, eles não aperfeiçoaram ainda, nos termos da lei, esses portais ou até mesmo a possibilidade de você fazer os requerimentos de maneira presencial. Então, há uma grande dissonância ainda na prestação desse serviço pelos órgãos federais em relação aos estaduais e municipais. Na verdade, é algo bem recente e está sendo cada vez mais implantado. Vamos pegar um exemplo dos municípios, né? As grandes cidades têm uma maior facilidade de fazer essa implantação, em razão de recursos, de pessoas capacitadas. Agora, as pequenas cidades estão encaminhando ainda, né? Tá muito recente para elas, é novidade, tem essa dificuldade que é normal. Agora, você citou a Constituição de 88, acho que foi um dos primeiros passos para se implantar a gestão mais transparente.
Então vamos falar da lei da responsabilidade fiscal. Embora ela esteja mais voltada ao controle de gastos, ela também acabou contribuindo para uma fiscalização, uma transparência maior, foi isso mesmo? A lei de responsabilidade fiscal, ela é de 2000. Ela veio regulamentar um dispositivo da Constituição de que trata desse tema. Então ela tem a finalidade de aprimorar a responsabilidade da gestão dos recursos públicos. E além dessas questões fiscais, ela trata da obrigatoriedade dos entes em divulgar os gastos, as despesas. Então, essa é a contribuição da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à transparência. E vamos comparar como era sem ela e com ela. O que mudou na prática? Mudou muita coisa, né? Para você ter uma ideia, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os pregões, por exemplo, todo o procedimento licitatório passou a ser obrigatório a divulgação prévia deles através desses portais. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Antigamente não, antigamente você só sabia que aconteceria uma licitação depois de já ter acontecido. Então hoje você consegue fiscalizar quem pediu cópia do edital, quem fez a sua inscrição, quais foram as propostas, né? Então isso mudou completamente. Permitiu que um maior controle do cidadão em relação aos gastos, às despesas públicas e, em contrapartida, reduziu o custo que a administração pública teria com essas contratações. É claro que ainda existem alguns problemas, mas perto do que era antes, não se compara. Inibe dá o problema, na verdade. Exatamente. A fiscalização parte não só dos órgãos públicos, como o Ministério Público ou Câmara Municipal, mas qualquer cidadão hoje pode ter acesso a essas informações e através de ele mesmo, através de uma ação popular que é previsto na Constituição, entrar com um processo contra o município, pedir para que seja anulado um edital de licitação porque houve um favorecimento, né? Então possibilita muito o cidadão a passar a cuidar mais do ambiente que ele está vivendo. E aproveitando também, vale citar quais os órgãos que de maneira oficial, porque a gente fala do cidadão, mas também tem os órgãos, né, que atuam na fiscalização do poder público e das contas. Via de regra, os tribunais de contas. Os municípios estão sujeitos aos tribunais de contas dos estados e a União ao Tribunal de Contas da União. A exceção de São Paulo, da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, que possuem tribunais de contas do município, todos os demais aos tribunais de contas dos estados. Então, cabe aos tribunais de conta a verificação, a fiscalização. Mas também cabe às câmaras municipais, na sua função de fiscalizar, tomar a conta do Poder Executivo. Cabe ao Ministério Público também atuar nessa forma, além do próprio cidadão que pode dar o início a toda essa fiscalização. Quem acaba atuando bastante, às vezes, é a imprensa, né? Que acaba utilizando dessas informações para fazer denúncias. A imprensa é o quarto poder, é ela que tem grande força para poder levar adiante o conhecimento, né? Eu acho que tem a função primordial e sempre parte dela todo início de fiscalização. Acho que talvez a partir da imprensa o cidadão vai lá, toma conhecimento e passa a se preocupar mais com isso. Acho que o papel dela não é só a de fiscalizar, mas talvez a de prestar esse serviço para o próprio cidadão. A imprensa está no caminho dela. Uhum. E agora sobre a lei da transparência. A gente falou da lei da responsabilidade fiscal, passando para a lei da transparência, ela é chamada também de Lei Capiberibe. O que ela prevê? Quais mudanças especificamente ela trouxe? João Capiberibe ele foi senador pelo Amapá e foi o autor do projeto de lei que virou Lei Complementar 131, que deu alguns novos dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei ela passou a tornar obrigatória que o ente público ofereça ao cidadão as informações. Isso a gente chama de transparência ativa. Sem que ninguém peça, a lei tornou obrigatória que os entes divulguem o quanto arrecada, o quanto eles gastam,
para quem vai esse dinheiro, divulguem quem são os contratados, todos os processos licitatórios. Essa é a grande importância, né? Sem que fosse demandado, sem que fosse solicitado, passou a ser obrigatório a demonstração dessas informações. E quais são essas informações que são necessariamente precisam ser divulgadas, né? Tá. Toda a estrutura organizacional precisa ser divulgada, quais as secretarias, quem é o responsável por, vamos pegar um exemplo do município, as secretarias do município, quem são os secretários, os horários de atendimento, os telefones, como o cidadão pode ser atendido. Essas são as informações básicas. O que também precisa constar, todos os contratos feitos, todos os empenhos, todas as notas, todos os pagamentos, tudo isso precisa constar através da Lei de Acesso à Informação nos portais. E já que você falou dos portais, como que esses portais da transparência estão relacionados com a lei? Se é obrigatório, além de divulgar pela internet? E como que o cidadão pode saber que todas as informações que ele precisa estão lá? A Lei de Acesso à Informação determina que os entes públicos façam essas divulgações de informações, sejam através de portais de internet ou presenciais. Tá? Ela determina que algumas informações passam a ser obrigatórias, como essa que eu acabei de mencionar da estrutura organizacional e das contas. Agora, o cidadão ele precisa criar o hábito de navegar nesse novo ambiente, né? Algumas prefeituras fornecem, por exemplo, em praças públicas, internet gratuita. Então, eles precisam deixar de ocupar o seu tempo ocioso com outras atividades e passar a buscar essas informações. Agora, quais as informações que eles podem buscar? Esses portais de transparência não servem para o cidadão fazer desabafo, reclamação ou elogio. Serve para solicitar informação mesmo, a atuação do ente público. Quem contratou, quanto pagou, quanto custou, teve licitação, não teve licitação. O cidadão pode pedir cópia de todo o processo licitatório, por exemplo, e essas informações não têm custo para ele, né? Então, essa é a ideia do portal da transparência. É obrigatório, sim, essa existência. E na prática, dá para perceber se tem alguma coisa errada, alguma coisa suspeita, olhando esses portais, olhando essas informações? Então, se quem for acessar tiver o conhecimento dos requisitos que a lei determina, é possível, tá? Mas normalmente esses portais ele abre um campo para você, na prática, já exemplificando, que você simplesmente se identifica, mas é resguardado o sigilo e você simplesmente faz o seu pedido, tá? E aí você aguarda a resposta. Se você for atendido, você não tem como identificar se falta alguma informação, porque o seu pedido foi atendido. Certo. E depois dessas leis que a gente já citou, também tem a Lei de Acesso à Informação, que tem tudo a ver com o que a gente tem falado, né? Como que ela complementou as leis anteriores, no fim? A Lei de Acesso à Informação ela é de 2011. Ela pode ser considerada um marco na transparência, né? E uma coisa bacana que ela trouxe, eu havia mencionado na transparência ativa, ela permitiu a transparência passiva. Os entes públicos passaram a ser, eles são obrigados a fornecer a informação que o cidadão procura. E não basta apenas indicar onde está, ele tem que fornecer a informação a contento, né? Tem que ser uma informação bem prestada, detalhada, para que não haja dúvida, para que não haja risco nenhum de se entender de forma contrária. Então, o cidadão tem esse direito e a Lei de Acesso à Informação é esse marco. E ainda falta um pouco o interesse da população em ir atrás dessas informações? Sim. A informação é poder. Na política não existe vácuo, né? Então, todos os espaços são bem ocupados. Se não forem ocupados por pessoas de bem, vão ser ocupados por malfeitores, por assim dizer. Então, cabe ao cidadão essa fiscalização. E como ele faz isso? Participando das sessões das câmaras, de suas cidades, se interessando pela política local, verificando quem a prefeitura contrata para fazer a obra que em frente à sua casa e talvez assistindo os programas da TV Câmara que leva a informação para o cidadão.
E só para contextualizar, existem sanções para quem não cumpriu o que é determinado por todas essas leis? A Lei de Acesso à Informação, ela permite a responsabilização do servidor público que não atender de forma a contento o pedido do cidadão. Tá? E isso sim pode caracterizar até uma sanção administrativa, uma sindicância, na qual ele vai ter que responder por isso, por que não prestou a informação necessária, no tempo necessário. Se essa informação for prestada por um órgão contratado, o órgão pode até perder esse contrato com o ente público, tá? E o cidadão pode buscar essa informação via judicial, na qual vai haver uma determinação judicial para que o ente cumpra isso sobre pena de incorrência no crime de desobediência. É bem sério, é para ser cumprido mesmo. E você gostaria de citar alguns outros mecanismos ou leis que contribuem para essa cultura de acesso atual que está sendo feito, né? Eu vou citar não uma lei, mas um projeto de resolução que vai ser proposto por essa casa, pela Câmara Municipal de Botucatu. Ela tem a intenção de instituir o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, com base na Lei de Acesso à Informação. Isso vai possibilitar que qualquer cidadão, pessoalmente aqui na Câmara ou através do site da Câmara, na internet, peça informações sobre legislação, sobre pessoal, sobre as contratações e tudo mais. Então isso é bem bacana aqui para a Câmara. E de forma geral, como que essas leis, essas iniciativas, como que essa cultura do acesso é benéfica à sociedade? A cidadania ela só é exercida quando o cidadão tem conhecimento da verdade, né? Então, a partir do momento em que o cidadão tem acesso ao que de fato o poder público faz, ele tem a capacidade de bem decidir os rumos da cidade. Então, você ter acesso ao que o município contrata, ao que a Câmara contrata, quem são os servidores, se eles vão lá todos os dias ou não, isso garante cidadania, cidadania garante democracia, e um país que tem essas bases é um país que tende a ser próspero, com menos corrupção, com mais transparência. É inteiramente benéfica essas leis. E a pergunta que não quer calar, na verdade, também, como elas podem ajudar no combate à corrupção, né? É a fiscalização pura e simples, né? É o cidadão fiscalizando os políticos que ajudou a eleger, é o cidadão denunciando as irregularidades, né? E essas leis permitem que eles tenham acesso a essas informações. Você não precisa mais ficar pingando de balcão em balcão na prefeitura, um jogando para o outro, todos negando a informação. Agora é obrigatório passar a informação, é obrigatório passar a boa informação, a informação bem passada, completa, e com base nisso ele pode dar sequência, fiscalizar, fiscalizar. Uhum. E comparando o Brasil com outros países, ou até num cenário ideal, como que ele está? Falta muita coisa, ou ele está bem? Acho que o Brasil está encaminhando, não está na ponteira, está bem longe dos países mais desenvolvidos nessa área, como Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia, porque isso já está enraizado na cultura tanto dos cidadãos daqueles países em cobrar, como dos governantes daqueles países em querer prestar contas. É uma mudança de cultura mesmo, né? Exatamente. E talvez aqui para a gente seja mais recente por conta a internet é a grande facilitadora de tudo isso, né? Mas eu acho que o Brasil está a caminho, talvez mais alguns anos aí para ficar no cenário ideal. Uhum. E eu acho que vale a pena encerrar dando a dica, né, para o cidadão exercer esse papel da fiscalização, como ele pode fazer isso, como que ele pode se utilizar dessas leis, dos portais, para ficar por dentro do que está acontecendo da administração e ficar de olho, cobrar até, né? É a participação. O cidadão tem que participar, ele tem que se interessar de verdade. Não é a crítica gratuita, é ir lá, é participar nas assembleias, participar nas associações, tomar conhecimento do que está sendo votado na Câmara, quais são os decretos do prefeito, participar da organização do plano diretor do município,
é a participação. É isso que vai causar a diferença entre uma boa cidade e uma cidade não tão legal. É o cidadão que participa. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Espero que tenha esclarecido as pessoas. Você acabou de assistir o Conexão OAB. Esse vídeo passa por 15 dias na nossa programação, mas também está no YouTube. Obrigada e até a próxima!